Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, do Ministério Jardim Iva, e é um prazer estar aqui novamente com vocês para comentar mais uma lição. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei, ela pode salvar? Qual é o tema central dos evangelhos? Estes e outros assuntos estaremos tratando nesta lição. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a nossa lição, a lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. E nós estamos aqui com a leitura bíblica se encontra em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e Lucas, do 1 ao 4. Então nós temos aqui a primeira lição. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também os atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lucas 1, do 1 ao 4. Tendo, pois, empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciavam desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. O nosso texto áureo está lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a verdade prática vai dizer assim: a lei não salva, mas esboça o plano de salvação em Cristo, confirmado nos evangelhos. Então, primeira coisa importante dessa lição é a verdade prática, que a lei não salva, mas ela já deixa preparado o esboço da salvação através de Cristo Jesus. Cada animal que morria no Antigo Testamento através do sacrifício apontava para Jesus Cristo. O objetivo da nossa lição hoje o primeiro objetivo é apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Redenção é o processo que Cristo fez na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado. Segundo objetivo é afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E terceiro, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma vidas. Então nós temos aí três objetivos: apontar, afirmar e ressaltar. E a palavra-chave é revelar. Revelar é a palavra-chave que nós temos aqui. E a nossa lição ela está dividida aí em três tópicos, né? O primeiro é o Pentateuco, a lei de Deus. O segundo é os evangelhos, a mensagem de Cristo. E o terceiro é uma mensagem transformadora. Meus amados, quando a gente fala lei, tá? A lei, ela estava... O Pentateuco, vamos dizer assim, melhor dizendo, eram os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, também chamado de Torá. Esses eram os 5 primeiros livros, chamado também de ensinos, tá? Então é importante que a gente lembra que dentro desse livro, desses 5 livros, estava toda a lei de Moisés, ok? Então, quando a gente fala da lei,
E quando a gente fala dos evangelhos, nós estamos dizendo que a lei e os evangelhos, eles vão estar praticamente os dois pertencendo ao Antigo e ao Novo Testamento. Estará, né, a lei ao Antigo e os evangelhos ao Novo Testamento. Tá? Quando a gente fala isso, nós temos que levar em consideração que nós estamos diante de livros sagrados, né? Que de origem divina, que integram aí o cânon das escrituras. Quando a lei tinha sua função, o evangelho tem outra função. Enquanto a lei, nós vimos já no início, ela preparava um esboço apontando para Cristo, e os evangelhos apresenta realmente o Senhor Jesus de uma maneira prática. Exatamente, ele vem, através dos evangelistas, vai detalhar como foi essa vinda do Senhor, qual foi o processo que ele fez para salvar o homem. Então, nesta lição de hoje, nós vamos aí estudar aí a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Tópico primeiro, o Pentateuco, a lei de Deus. Eu já até adiantei que nós estamos diante do Pentateuco, que a palavra, ela deriva do grego, penta e teucos, né? Que significa 5 volumes. Então, a palavra Pentateuco vem do grego, que significa 5 volumes. E aí, quando a gente pensa em 5 volumes, nós pensamos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que praticamente foram escritos quase todos por Moisés, exceto um finalzinho de Deuteronômio, que provavelmente foi Josué, ou uma outra pessoa, a Bíblia não diz exatamente quem foi, porque aparece ali a morte de Moisés. E aí depois ele continua ainda com alguns dizeres, com algumas expressões, e provavelmente alguém terminou esse livro. Glória a Jesus. Os 5 primeiros livros da lei, nós temos que levar em consideração que no texto hebraico, e pelos judeus ainda, hoje, esses volumes são denominados de Torá, que na verdade é instrução, é direção, é ensino. Tá? Então, quando a gente olha para a Bíblia, várias citações nós temos. Por exemplo, Êxodo 24, 12 vai dizer que é a lei. Josué 8, 31, 32 chama de lei de Moisés. Neemias 8, verso 8 chama de lei de Deus. E Neemias 10, 29 vai chamar lei do Senhor. Então, o Pentateuco, em dado momento, ele é a Torá, mas ele é conhecido como lei, lei de Moisés, lei de Deus e lei do Senhor. Segundo tópico da nossa lição, a grandeza da lei. Quando a gente pensa na lei, nós temos que estudá-la em 3 aspectos importantes: morais, que possui validade permanente para todos os povos; cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus, exclusivamente para eles; civis, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Então, a grandeza da lei, ela vai analisar a questão moral, a questão cerimonial e a questão civil. Pensando nesse tópico, a gente tem que lembrar que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina, porque a lei, na verdade, ela é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Nós temos lá Romanos capítulo 7, 12 a 14, vai tratar deste assunto para nós, vai mostrar exatamente isto para nós. E a grandeza da lei vai além de tudo, porque além de tudo isso que nós falamos, pois nela Deus ele vai esboçar ali o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha que interessante. Romanos vai afirmar isso lá em Romanos 10, verso 4. Terceiro tópico vai dizer assim para nós, que a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, porque
tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus vai falar sobre isso. Então, a lei ela estava antecipando o que no futuro iria acontecer, tá? Então, ela é uma sombra da realidade que está lá na frente, que era Jesus. Então, logo, qual é a finalidade? Para que serve a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, foi até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta aí pelos anjos na mão de um medianeiro. Né? Gálatas vai falar sobre isso. Então, a lei ela serviu de aio para nos conduzir até a redenção de Cristo. Ela nos ligou. Então, a lei ela foi conduzindo o homem em direção ao Calvário. Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, vai deixar isso claro. Então, a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Gálatas é incrível quando ele coloca essas palavras para nós. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Olha o que diz Gálatas também falando sobre isso. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também Cristo em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Essas são palavras de Paulo à igreja da Galácia, mostrando realmente a questão da importância da fé e a relação aí com a lei. Então, a lei e a fé cristã, ela tem essa... A gente tem que levar em consideração isto. Cristo é o único sem pecado no meio de toda essa história, né? Cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 14. E resumindo esse tópico, a gente vai dizer que a lei esboça o plano de salvação, de redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Então, Cristo realmente, ele é o nosso grande resgatador. Tópico 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O que é o conceito de evangelho? Tem origem lá na palavra grega evangelion, com o significado de boas novas. E aí nós vamos ver Lucas escrevendo o livro de Atos, ele vai dizer assim: levantou-se Pedro e disse-lhe: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresci. Tá? Então, a mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, Pedro vai dizer naquele dia tão importante, naquele momento tão, né? Ele vai levantar e vai dizer isso perante as pessoas, dizendo que Deus o comissionou para essa finalidade. Primeiro tópico, o conceito do evangelho. Os autores são chamados de evangelista, que é portadores de boas novas. Então, nós temos aí 3 evangelhos que é considerados sinópticos, porque esses sinópticos, eles têm uma mensagem muito semelhante, tá? Eles registram especialmente aí o ministério de Jesus na Galileia, que é o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 livros são considerados livros sinópticos, tá? Porque eles têm uma semelhança muito grande entre si. O quarto evangelho é João, que tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia, enquanto os outros 3 enfatizam o ministério na Galileia. Uma coisa importante é ressaltar que, embora retratada de modo distinto, a mensagem do evangelho ela é única. Aí Paulo vai escrevendo aos irmãos
da Galácia vai dizer assim: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema ou maldição. Segundo tópico diz assim: a mensagem do evangelho, ou mensagem do reino de Deus. Nós vamos lá ver em Mateus, o Senhor Jesus após o batismo nas águas, Mateus 3,16, e a sua vitória na tentação no deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 4, verso 17. Então, Jesus, aos 30 anos de idade, ele sai da casa do Pai e começa o seu ministério, e é um ministério que vai anunciar o reino dos céus a todas as pessoas daquela circunvizinhança. Levando em consideração, quando a gente fala, voltando um pouquinho nos evangelhos sinóticos, né? Nos sinóticos, a pregação do reino aparece como tema central da mensagem de Cristo. Está lá em Marcos 1,15. Então, Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos considerados sinóticos, o tema deles central é a mensagem de Cristo. Enquanto João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. João, quando começa o seu evangelho, a gente tem que lembrar que ele começa lá no céu. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se tornou carne. Né? Outra coisa importante, quando você vê Mateus, ele tem uma peculiaridade. Mateus escreveu o seu livro para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a igreja. Cada evangelista teve um objetivo ao escrever o seu evangelho. Os evangelhos indicam que os profetas messiânicos os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Nós temos aí confirmação de Lucas 4, 18 a 21. Jesus é apresentado como filho de Davi, filho de Deus, Mateus 1, verso 1 e Marcos 1, verso 1. A vinda de Cristo inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. Nós temos João Batista já falando anunciando a vinda do Senhor, e ele começa ali: arrependei-vos, né? João Batista já começa com essa mensagem. Nos evangelhos, Jesus é identificado por três títulos importantes: Salvador, Cristo e Senhor. Vamos ver isso lá em Lucas 2, verso 11. A mensagem da salvação é um ato de amor e de graça divina pelos méritos de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Expressão esta de João. João está dizendo dessa maneira, é um dos versos mais conhecidos que demonstra o grande amor de Deus pela humanidade. Então, os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecado e novo nascimento. Então, são três passos importantes para a salvação. Inclui aí, olha, fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecado e novo nascimento. João, capítulo 3, do 3 e verso 15, vai deixar isso claro. Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Está lá em João 6,47. E resumindo esse tópico, os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Tópico 3. Uma mensagem transformadora. A transformação, ela é de caráter, de dentro para fora. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e se expressar. E somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Transformar esse homem, fazer com que esse homem velho, pecador, venha a morrer e dali nascer um novo homem, como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Esse processo, essa metamorfose, é um processo feito pelo Espírito Santo de Deus dentro de cada pessoa, quando ela verdadeiramente aceita Jesus. Na lei,
O Decálogo, ou os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, quando a gente passa a analisar Marcos 10, verso 19, exceto a guarda do sábado. Isso está lá em Mateus 12, do 2 ao 4. Contudo, a gente tem que levar em consideração a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Havia na lei, algumas pessoas chegaram um momento em que eles estavam apenas seguindo a lei de uma maneira sem acreditar nela. Viraram religiosos e aquilo não estava mais agradando a Deus. Segundo tópico, a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Essa concessão banalizava a união conjugal. Agora, nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Então, casamento desfeito, que a gente tem visto, de uns 20 anos para cá, milhares de casamentos sendo desfeitos, milhares de famílias sendo destruídas. E a gente vê isso nas escolas, o efeito é terrível para os filhos, para o casal, é terrível quando um casamento é desfeito. Segundo ponto, a restauração da família. O que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus está escrevendo lá, 19, verso 6. As exceções justificadas em caso de morte, aí o homem poderia casar, infidelidade conjugal e deserção do lar pelo descrente. Se o descrente for embora, abandonar, aí sim a pessoa tem essa liberdade. Em meio das situações de traição ou abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Então, sempre perdoar, olhar, analisar e dizer eu te perdoo, vamos recomeçar, ainda é uma mensagem da parte de Deus. Terceiro ponto, a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte das leis, diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar ao próximo. Então, Jesus vai dizer lá em Mateus 22, 37 a 40, disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Se a gente parar para pensar, realmente é uma verdade. Se você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo, você vai cumprir praticamente toda a lei de Deus. Então, o amor, ele gera ele tem esse poder de transformar a nossa vida. Então, os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Por isso que Paulo escreve ali para os irmãos da igreja de Corinto, capítulo 13, que é o capítulo onde ele vai falar da importância do amor, que já foi usado até para músicas, mas mostrando o quanto o amor é importante. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações, que é o amor de Jesus. Síntese do tópico diz assim, olha, a observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho salva, pode mudar vidas. Chegando à conclusão, a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano de salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma,
As obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio da fé, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando e que esse rápido resumo possa, de uma maneira muito especial, ajudar você na preparação da sua aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.